Estamos de volta com As Cunhãs, seu podcast de política do Brasil e do Ceará, além de outras cositas más. Eu sou Camila Fernandes e, como sempre, estou ao lado de outra cunhã, jornalista. Hoje estamos órfãos da matriarca, Emily Rebouças. Mulher, a matriarca, muito chique, né? A gente vai para um boteco ali na esquina comemorar a grande condenação. A bicha foi comemorar em Portugal, querida. Está lá no bairro Alto, com seus vinhos, com seus bacalhaus. Mas estamos morrendo de saudade. O menino aqui do estúdio de Abaís demitiram a Inês, foi isso? Só porque o Bolsonaro foi condenado. Mulher, mas ó, falando sério... Não precisa mais da Inês, né? Eu tô ainda feliz, alegre, eufórica. Mulher, eu vim me recuperar da ressaca domingo. Tô falando sério. Comecei a comemoração na quinta-feira. Domingo foi que eu fui ficar boa. Oi. Mas, enfim, vamos fazer... Hoje eu estou ótima, cabeça no lugar. Vamos fazer um episódio tranquilo e calmo. Pois é, para substituir Inês Aparecida, que não é uma pessoa comum, tivemos que chamar 2 convidados, gente. 2, não é só uma pessoa, não. A primeira convidada era meio óbvio, assim, era meio até clichê, mas realmente a gente não ia chamar de Xuxa, mas a gata do Supremo Tribunal Federal, da Justiça Brasileira, Graziele Albuquerque, muitíssimo obrigada por ter vindo, viu? É sempre Vossa bom. setorista, humilde setorista. Isso, setorista de judiciário aqui com a gente, muito bom. Porque é isso, a gente vai falar do julgamento, que foi o julgamento do século aqui do Brasil, exemplar no mundo. Tem muita coisa para falar, muita coisa foi dita, mas tem muita coisa para falar. E para complementar, temos mais um cientista político aqui, porque Grazi também é jornalista, cientista política. Aqui temos um outro cientista político, que é o Vitor Santos. Muito prazer. E é maravilhoso você estar aqui, porque aí tem aí um livro sendo lançado agora, né? Como é que é o nome do seu livro? A gente está... Eu, o Marcos e o Cláudio... André, né, são professores aqui do Nordeste. Nós organizamos um livro chamado Voto e Política no Nordeste. Olha aí. Da editora da Estadual da Paraíba, né, que organizou, editorou, revisou e publicou o nosso livro. É um livro que reúne 10 pesquisadores de toda nossa região, né, o que é muito legal, porque são pesquisadores da área de ciência política falando do Nordeste para nordestinos, né? Então, realmente inovação. Faz muito tempo que a gente tem uma produção desse tipo e a gente está se debruçando aí nessas mudanças políticas do Nordeste dos últimos 30 anos, né? Pois aí, pensando, inclusive, nesse contexto já de bolsonarismo e eleição do Lula em 2022. Pois é, tem tudo a ver, porque, assim, lógico, a gente vai falar do julgamento, mas a gente vai falar do que vem daqui para frente, né? Tendências políticas, inclusive na região Nordeste, né? Porque, por enquanto, a gente teve aí a região Nordeste sendo diferenciada pelo voto mais à esquerda, voto no Lula, mas, né, nem tudo é tão estático assim. Então, a gente vai comentar um pouquinho tudo isso, tá bom? Questões nacionais, questões locais, tá? Aproveitar para falar do financiamento do podcast. Você que escuta As Cunhãs, gosta da gente, pode apoiar? Apoie, meu filho, apoie, que esse podcast vive, ele existe por causa de vocês, ouvintes, curumins e cunhazetes que estão sempre com a gente. Então, são 3 formas de apoiar. Uma é pelo site apoia.se/ascunhaspodcast. A outra é pelo Pix, para a chave ascunhaspodcast@gmail.com. E uma terceira maneira, se você nos escuta pelo Orelo, é apoiar por lá. Qualquer valor, gente. Qualquer coisinha já ajuda pra caramba. E a gente fica feliz e você apoia o podcast e a gente continua nessa vida. E aí, não quer apoiar com dinheiro, mas apoie espalhando a palavra, certo? Divulgue o podcast, divulgue com seus amigos, pessoal do trabalho, pessoal da escola dos filhos, né, os amigos, parentes. Pode divulgar com os inimigos também? Pode. Divulgue, tá certo? A gente tem os haters de plantão também, que ali eles escutam todo episódio, a gente acha bom. Pode divulgar, tá certo? E é isso. Agora sim, bora começar. Vamos começar? Gente, porque é isso. Deu uma alegria tão grande esse julgamento, e eu imagino que para a Grazi foi assim, daqueles momentos que você para tudo para ficar vendo, porque é a história acontecendo e é a história do seu objeto acontecendo, né, Grazi? Que é a Justiça, o Supremo. Também tem um livro específico sobre isso, né? O livro da Grazi é Da Lei aos Desejos, o agendamento estratégico do STF, que ela lançou recentemente. E assim, mais um capítulo dessa história acontecendo de um Supremo super midiático, votos, né? Os votos assim, do Xandão super didático. Né? Pois é. Então, conta assim, qual foi a sua sensação desse julgamento? O que você viu só pelos olhos da Grazi? Gente, quando eu tenho alguma dúvida assim, da minha vocação de jornalista, uma situação como essa tira um pouco a minha dúvida, porque
queria muito estar em Brasília, assim, eu tive chance de estar em muitos lugares, assim, quando o Brasil histórico, que nunca deixa de ser histórico, né? Porque a gente está aí toda a história está sendo feita mesmo. há 15 anos tédio, ninguém morre, não. em looping. E assim, eu estava, no dia do impeachment da Dilma, eu estava fazendo pesquisa em Curitiba num lugar chamado Moro Lovers, apelidado de Moro Lovers, que era um acampamento que ficava em frente à Justiça Federal. No julgamento do habeas corpus do Lula, eu estava no Supremo, no comitê de imprensa acompanhando, acompanhei todas as manifestações da Paulista e queria muito poder estar em Brasília agora, mas infelizmente por conta de trabalho foi impossível. Mas, né, trabalhando com fone de ouvido, escutando, ligada e muito ansiosa para tentar depurar um pouco isso que acontece, né? Porque, assim, o Supremo ficou pop. O livro, inclusive, que você mencionou, ele dá conta do início desse processo. E já aviso que tem outro a caminho. A gente já tem uma parte da pesquisa sendo feita do juiz herói. Porque aí, assim, o livro dá conta de como o Supremo, enquanto instituição, foi se pautando. O livro começa em 88, vai até o preâmbulo do Mensalão. E agora o movimento é tentar explicar os ministros, né? Esse movimento de mediatização que sai da instituição e vai para os ministros. Como você mencionou, a gente estava falando de Alexandre de Moraes, Fux, Carmen Lúcia. Não é mais o Supremo, né? O Supremo, é uma instituição, e aí acho que a gente pode abordar essa diferença, mas a gente está aqui discutindo uma novela, um espetáculo com personagens. E a gente está aqui discutindo como é que os recados, a arenga, né? Um Fux que faz um voto inacreditável de que 12 horas aquilo. 14. O pessoal somou, chegou às 14 horas quase. Eu tava já indo dormir em casa quando um aluno me liga, Grazi, o Fux não vai parar de falar disso, não? Ele já parou, não parou, não? Assim, eu fui ver, o cara ainda estava falando assim, tentei depois recuperar a parte final. E no outro dia a resposta dos ministros, né? Todos, inclusive porque o Fux disse, não quero ser interrompido, e todos ali... Acho que a Carmen Lúcia teve uma hora que disse, não, eu gosto de prosear, né? Pode me interromper. Da prosa, claro. Todos os apartes concedidos, né? Quando o Dino sabe, pediu, explícitos. E muito diferente do que era antes. Porque só para fazer uma pequena parte, antes, por exemplo, uma coisa que caracterizava o Supremo dessa primeira parte, né? Eu digo que são 2 atos. O ato analógico, que é o do livro, quem dava recado era o decano, né? Quando era um recado institucional assim, era o decano que falava, o Celso de Mello fez muito esse papel, não que não houvesse recados pessoais, mas o decano dava o tom, e agora a gente viu os personagens demarcados de maneira muito clara, inclusive os que não falaram, né? O Barroso foi, e inclusive ficou ali togado ali na turma. Fila, né? O Gilmar foi também, então que mesmo... é o atual decano. Que é o atual decano, então assim... Os recados mudaram um pouco a maneira de se colocar, mas sem dúvida nenhuma, e eu acho que é importante a gente fazer essa divisão, que é o meu objeto de estudo, né? E é muito louco, porque a gente já vive dizendo isso, parece bobagem, mas comecei a estudar uma coisa muito técnica e muito do direito, que é também minha área de atuação, e a coisa virou o que eu vi. Referências às questões literárias citadas pela Carmen Lúcia. Tempo de voto, gravata do Xandão com cachorrinho. O que eu vi de todo tipo de meme, inclusive faço coleção. Fez uma curadoria, eu né? tenho, assim, eu faço. Quem não acompanha as redes da Grazi, eu indico. Fala aí teu @, Grazi, no Instagram. Aberto, né? Acho que é GRAZI AMP, né? Grazi a gente AMP. coloca também na descrição. Mas é toda uma curadoria de memes. Faço uma curadoria de memes. O melhor aqui, vou antecipar antes de passar a palavra para os meus colegas, é o do voto do Fux em 24 volumes por Cid Moreira. É o que a gente fala quando a gente faz um episódio muito grande, que é a Bíblia Sagrada. Mas o Fux se superou. A gente não pode mais usar o mesmo meme, porque ele deu novo sentido para a coisa. Inclusive, só para fechar, esse é o segundo melhor, porque o melhor, na verdade, que eu acho que sintetiza essa questão, que eu acho que é o ponto. Isso vai virar um artigo, eu estou trabalhando nele, sobre a imagem da corte. E eu acho que uma imagem que sintetiza isso é do Fab Four, né? Tem uma imagem dos Beatles em Abbey Road, que, né? Os 4 andando assim, né? Os Beatles, e era Zanin, Carmen Lúcia, Dino e Alexandre de Moraes andando assim, e o Fux não tem. Então, assim, é o Supremo, mas são os personagens. Vê a diferença, assim. E não é mais um, né? Claro, você tem um protagonismo do Xandão, a Carmen Lúcia ganhou um protagonismo importante,
Mas não é mais a corte, né? E nem é mais um. A coisa tem ganhado uma personificação que é importante. Eu acho que a gente podia, até para passar a bola aqui para o professor Vitor, uma coisa que a gente estava muito na expectativa de como ia ser o pós-julgamento, né? Foi um julgamento de 4-1, todo mundo foi pego de surpresa com o voto do Fux, é verdade. Acho que eu não vi nenhum analista, ou os próprios ministros, ou qualquer setorista do judiciário antecipar uma divergência tão frontal com todos. O que estava mais comum era dizer que ele ia divergir na pena, nos crimes. Mas que ele ia condenar. Tinha essa Exatamente. Conversa. A leitura era muito essa. Havia uma expectativa de divergência, mas não, a gente até comentou no off, né? Tipo assim, acho que os advogados, os bolsonaristas ficaram, macho, a gente não pediu isso aí tudo, não. Fala-me Deus. Ei, não tem dinheiro pra isso, não. Peraí. Tu sabe o que é pior? Surpresa. Como ele pediu a absolvição, ele não pôde participar da dosimetria, né? E ele não ajudou a diminuir a pena dos condenados por isso. Se ele tivesse se ele tivesse condenado, mas com penas menores, possivelmente ele teria reduzido a pena. Olha, ele atrapalhou. Ele atrapalhou. Não, eu acho que depois a gente pode explorar melhor o que é que significa isso para a imagem do Fux. Mais ou menos. Tá. Mas o que eu queria... Assim, a expectativa que a gente tinha para o pós era, e aí, como é que vai ser a rebordosa? Como é que o país vai acordar? E, mais uma vez, nada de extraordinário, né, aconteceu. O Brasil continua funcionando, tirando a pauta do Congresso que está sequestrada e, enfim, barrada aí com essa história de anistia. O comportamento político da maioria das pessoas seguiu. E aí, Vitor, assim, como é que vocês estão vendo o efeito dessa condenação para os planos da direita, né? Que eu acho que o bolsonarismo achava que o Brasil ia ficar, né, empolvorosa, meu Deus do céu, todo mundo nas ruas, e papai fazendo vigília. O povo do condomínio do Bolsonaro está pé da vida com furdunço do lado de fora, estão fazendo churrasco. Tem várias matérias vazando aí, mensagens do grupo do condomínio do Bolsonaro. E como é que tu viu assim, esse pós, os efeitos imediatos da condenação? Olha, eu acho que é importante destacar que na ciência política tem duas avaliações. Uma o fla-flu da ciência política. As instituições funcionam, elas não estão funcionando normalmente. Da turma das instituições funcionam, é como se o voto do Fux mostrasse a ideia de que cabe divergência. Que mesmo no STF, a democracia comporta votos que são bem distintos da maioria. Né? Da turma de que as instituições não estão funcionando tão bem, é que um voto que foi lido por 14 horas, que comporta todo o argumento da extrema-direita, de que, primeiro, não caberia ao STF, tinha que ir para a primeira instância, que uma divergência já tinha sido sanada. Exatamente. O ministro trouxe de novo. E que não há crime, ou seja, toda a interpretação do relator e dos demais ministros é que houve golpe, porque não somente foi planejado, como ele foi executado de alguma forma. Algumas etapas, né? E não somente em um momento, né? Em vários momentos que vêm desde 2021. Né? Então, existem essas duas avaliações nesse momento acontecendo dentro da ciência política. Né? O fato é que, a gente se atentando à questão da direita, né? Isso não gerou o efeito, né? Esse voto do Fux, né? Não gerou o efeito que se esperava, né? Que era um efeito de mobilização, de descredibilização da posição da corte, né? Ou seja, dessa turma, né? que votou e tem essa posição coletiva, ainda que não unânime. Então, esse é um primeiro ponto. Mas, por outro lado, a narrativa ela foi construída. Né? O voto do Fux ajuda a contribuir com a narrativa. Se o voto do Fux fosse um pouquinho mais próximo da preferência da maior parte dos ministros, talvez isso enfraqueceria a narrativa de que não houve golpe, que há uma conspiração política contra o Bolsonaro. Então, a deixa foi colocada e certamente esse argumento vai ser posto no próximo ano. Por outro lado, pensando, você não fez essa pergunta, mas já puxando, isso é muito bom para a esquerda e particularmente para o Lula. Primeiro porque
A última vez que se falou mal do Lula foi no escândalo do INSS. Faz tempo já. Então, bem basicamente, a pauta política em cima de anistia e Bolsonaro. Basicamente, o evento político, a forma como ele foi, trouxe o Tarcísio para o meio do bolsonarismo. Isso ajuda o Lula no contexto eleitoral do próximo ano, o Lula, o PT, mas provavelmente vai ser o Lula, né, o candidato, a centrar sua narrativa em cima de questões do julgamento, do golpe, do 8 de janeiro e muito mais nisso do que em questões econômicas, sociais, educação, saúde, infraestrutura, economia. Então esse julgamento ele acabou pautando o debate político, inclusive no Congresso, e o debate político eleitoral para o próximo ano. Então tem repercussões para a direita, porque puxou a centro-direita para a extrema-direita, porque agora o candidato ele tem que se vincular a uma narrativa de perseguição ao Bolsonaro, não tem como fugir desse debate, e também para a esquerda, que vai carregar esse debate para o contexto eleitoral do próximo ano, que é um debate muito similar ao de 2022. Isso ajuda a esquerda. Nessa questão da narrativa, aí vou jogar para a Grazi, o Xandão, principalmente o Xandão, né? Mas o tempo todo ficou construindo ali toda a argumentação dele com base em exemplos. Então ele trouxe vídeo, ele trouxe print, ele trouxe os PowerPoints dele, né? ele trouxe reprodução de conversas, tudo ele foi trazendo, né? Ele foi todo amarrando. E aí o outro lado dessa história, porque se o Fux disse que não teve formação de quadrilha, não teve tentativa de golpe, foi tudo um monte de falácia, do outro lado, o Xandão já tinha construído toda a história, mostrando toda a concatenação de fatos que resultariam, se nada fosse feito, no golpe, né? Então, e que só não foi para frente por causa de duas pessoas ali, o Garnier estava no meio. O almirante da aeronáutica e o do exército que falaram, não vamos se meter nisso aqui, não. Então, ele fez essa construção que foi corroborada pelos outros, que acabaram não entrando tanto nessas questões mais específicas, mas assim esse papel ficou para o relator mesmo. Queria que você falasse um pouco disso, Grazi, dessa estratégia argumentativa, que é bem política, porque não precisava, podia ficar técnica, né? Podia realmente, como fez o Fux, amarrar ali nos autores, mesmo que fosse tudo mal, assim, as referências mal amarradas. Mas, na verdade, ele fez um voto para ser entendido publicamente e para virar um discurso político também. Eu acho que assim, eu vou te dizer que é um ponto que eu tenho trabalhado, foi o que eu comentei com a Ebele, a gente se falou antes do programa. Eu disse, para mim, esse julgamento ele é uma síntese dessa questão da comunicação e da justiça, que é justamente a minha área de pesquisa, porque ele traz, acho que eu até fiz um vídeo sobre isso, não é só que ele dá recado, né? Os recados estão aí, inclusive, os recados não são de agora. Recomendo quem se interessar pela questão dos recados do STF, dar uma olhada num texto sobre os recados na época do impeachment da Dilma, né? Ali do caso do Cerveró, esses recados já estão sendo dados. Aí a gente vê essa questão do próprio decano. A questão que a gente observa agora é que, além do recado dado publicamente, falando muito consciente, e a gente tem pesquisas que mostram, inclusive, que depois da TV Justiça, eu acho que a TV Justiça ela é um catalisador de um processo que já iria acontecer de qualquer maneira, mas os votos passaram a ser maiores porque eles são votos não para os pares, porém para um público. Mas 14 horas não, né? Então, assim, foi um voto cuja dimensão reforça o conteúdo. E aí tem a questão dos recados, mas vem para o meu outro ponto. É um processo, é um julgamento muito atípico no sentido de que ele traz para a produção de provas a questão da comunicação. Já está ali, né? O Alexandre de Moraes faz isso no seu relatório e o Gonê, sobretudo. Né? O Gonê fala de 3 aspectos básicos: a materialidade do crime, porque também você não pode fazer um crime sob narrativa, né? Ele claro. Frisa a materialidade. Ele frisa a questão da organização criminosa, porque não são pessoas soltas que estão ali todas tendo o mesmo pensamento na mesma hora, coincidentemente. Existe uma organização. E a questão da narrativa. Eu tenho uma pesquisa feita, inclusive no pós-doc, na UFC, junto com o pessoal feito da Alemanha, onde a gente mapeou, por exemplo, só para dar um dado de que também é importante para não ficar tudo na questão da narrativa. A gente pegou
dados de 2018 a 2023 dos ataques ao TSE. E dados aos fatos, Lupa, Fato, todos que estavam contemplados numa página chamada Fato e Boato, que era uma parceria do TSE com diversas checadoras. Dá para ver claramente como, perto de 2022, eu estou falando de números, os ataques às urnas deixam de ser as urnas para serem os ministros do Supremo e do TSE. Então, assim, por que é que eu estou colocando isso? Veja que é uma questão da narrativa, mas eu acho que existe uma preocupação processual de dizer isso, o que é uma coisa que eu não vi tanto na Lava Jato. Eu vi na Lava Jato mais uma questão de apresentação, mas não trazendo tanto para a prova. E, a Lava enfim, Jato, aquele clássico PowerPoint era isso, né? Uma apresentação vinculando várias pessoas, mas prova que era a prova, cadê a prova? Convicções, eram Então, convicções, né? Eram convicções. Era isso, né? Mas existe, isso é uma novidade processual importante, entendeu? Eu vou trazer aqui para a gente encaminhar, por exemplo, o próprio advogado do general Heleno, né? Diz, olha, então que é o que tem fome, né? Que é o que tem fome, perfeitamente, o que tem fome. Ele estava bem alimentado nessa versão final. Ele foi um advogado, pelo visto, né? Assim, tudo bem, o Heleno foi condenado, mas quase que aliviava mesmo, né? Pro Heleno. O bichinho não mandava nada, ele não interferia em nada, ninguém dava bola pra ele. Ele falava as besteiras, mas ninguém ouvia o bichinho. E ele, quando vai fazer a defesa do Heleno, ele fala muito da live. Ele estava lá na live, mas quer dizer que todos nós que estamos aqui, então, também estamos envolvidos e tal. Né? Então, isso é uma novidade. Agora, é importante também a gente pensar do ponto de vista político, e aí eu acho que a questão... Ele tem razão quando ele fala dessa divergência, como ela muda as coisas. Mas eu vou chamar a atenção para uma coisa que já se sabia que o voto do Fux seria divergente, todos nós, né? A própria Hebe coloca isso, mas eu ainda estou curiosa porque, assim, e aí eu vou fazer um raciocínio bem da ciência política. Eu tenho um ator político que tem um custo precificado. Ele já vai divergir, a esquerda sabe disso, a direita sabe disso, ele está muito cômodo, está no preço. Ok. O que justifica você arcar com uma consequência dessas quando você já estava acomodado? Um grande custo tem que ter Você fala assim, o próprio tempo do voto. Não só o tempo, né? O conteúdo do voto. Então, assim, isso tem que ter uma explicação. Já se sabia que ele ia divergir. Ele podia ficar ali, né? Mas ele dobra a aposta. Triplica. Ele triplica. O Valdemar da Costa Neto, logo depois, falou dessa história do Fux ser candidato ao Senado, no Rio de Janeiro. Aí depois ele me desmentiu, falou assim, não, foi só um comentário de um amigo, Fux podia ser candidato ao Senado, mas nada, assim, o Valdemar não dá ponto sem nó, né? Será que isso não tem a ver com a origem do Fux, né? Carioca. Uma determinada elite carioca, tem bases bolsonaristas. Eu acho que sim, né? O problema é que a gente não vai saber ao certo o quê, mas eu chamo a atenção para isso. Teve essa questão do Valdemar, tem isso, e tem o My News também fez uma declaração, fez um artigozinho falando sobre pretensões políticas. O fato é que eu acho que a gente precisa pensar também em um voto que eu acho que a resposta ao Fux foi uma resposta entre pares, né? Os pares quiseram demarcar um papel para fora e para dentro, mas eu acho que o papel do Fux ali não foi para dentro, foi para fora, porque foi um custo muito alto, né, para uma situação onde ele já estaria mesmo favorecendo, né, os réus, flexibilizando uma pena de maneira muito confortável. E um custo alto, assim, eles fica muito nítido, explícita a incoerência, as contradições com que ele, né, votou. Não, ele se contradisse. Recapitulando que o Fux, ele condenou simplesmente o Mauro Cid, ajudante de ordens, que faz o quê? Obedece ordens, cumpre né? ordens. Cumpre ordens. Era a pessoa que era mandada pelo Bolsonaro. E o Braga Neto, que foi candidato a vice do Bolsonaro, militar, general, até pouco tempo nunca tinha se filiado a um partido político, depois se filiou ao PL. Ou seja, assim, qual é o cabimento de ter dado absolvição para todos os outros, inclusive o Bolsonaro, que seria o chefe da quadrilha, mas ele disse que não teve quadrilha, não teve organização criminosa, né? Então ele absolveu, mas condenar duas pessoas por golpe de Estado. Foi a coisa mais louca. Para mim, assim, foi fora tudo. E foi engraçadíssimo o Flávio Dino, acho que foi uma das melhores partes.
Foi. Aquele momento que ele já tinha passado um tempão, já era, sei lá, 10 horas de volta. No nosso linguajar seria Ele é um quê? pergunta, né? É o quê, galinha? Ele pergunta. Tu tá condenando o que obedece e não quem tá mandando? Como é? Ele, é isso mesmo. A quantos crimes, né? O Flávio Dino perguntou, a quantos crimes? 1. Ah, tá bom. É porque é um absurdo, assim, do ponto de vista político. Jurídico, aí foge da minha alçada. Mas se o argumento é de que não houve golpe, como é que você vai condenar alguém nessa quadrilha, em tese, alguém que cometeu o golpe, sendo que não teve golpe? Né? Então, isso me parece estranho. Já que o voto era para fora, isso tinha que ser melhor explicado, porque eu mesmo não entendi. Ele não se preocupou em explicar, ele não se preocupou em não se contradizer. Ele deu de ombros para o que ele falou há pouco tempo atrás, no recebimento da denúncia, na condenação de outros réus. E assim, é isso que... Será que um dia a gente vai entender, vai ficar claro? Vai ficar claro o que aconteceu de lá para cá, para ele ter mudado da água para o vinho, o entendimento dele. Acho que ano que vem a gente vai entender. Se ele vai ser candidato a alguma coisa e tudo mais, porque claramente ele fez uma aposta, né? Dobrou, triplicou, quadruplicou a aposta e resolveu ficar de um lado da política. Também ele escolheu um lado. Também estão dizendo que ele pode ser ministro da Justiça do Tarcísio. A leitura mais republicana que se faz, que eu ouvi e li, é que ele aposta numa possível vitória da direita no ano que vem e quer estar do lado desses caras, inclusive influenciando indicações dos próximos ministros do STF. Essa é a leitura mais republicana que eu vi e que está se fazendo. Se tem mais coisa, não sei, uma pretensão à candidatura ou outras cositas más, não sei. Vitor, a gente, no meio dessa confusão toda, essa figura chamada Tarcísio de Freitas surgiu com força na semana anterior a esse final, né, de julgamento. Foi lá para Brasília, virou líder do pedido de anistia, passou, né, pelos gabinetes todos, dizendo que tinha que ter anistia ampla e não sei o quê. Aí, nessa semana do julgamento final, e ele foi bem duro, inclusive, ele falou bem fortemente no 7 de setembro contra o Alexandre de Moraes, dizendo, né, da ditadura. Ninguém aguentava mais a tirania. Aquelas coisas. E aí, chegou nessa semana aí definidora, né, do julgamento, da finalização do julgamento, ele meio que se recolheu. Tanto que a gente está gravando na segunda-feira, era um dia que ele iria para Brasília, tinha viagem marcada para continuar a fazer a articulação, né? Porque, afinal, ele é o líder, né, que está fazendo a articulação, e aí ele desistiu, ele não viajou para Brasília, disse que a articulação está bem encaminhada. E, afinal, vai ser a grande pauta da direita, continuará sendo. Mas, assim, que personagem é esse, né? Assim, eu te coloco pelo seguinte... Ele tem, em tese, uma reeleição relativamente tranquila em São Paulo. Né? É o que todo mundo diz, não sei se é verdade, mas, enfim, realmente São Paulo é muito conservador, é difícil alguém da esquerda ter força suficiente para ganhar dele no interior do estado, assim, é muito pesado, é difícil. Eu sou paulista, eu sei dessas coisas. Agora, se ele se joga para a candidatura à presidência, porque ele vai ter que sair em abril, certo? Tem que se desincompatibilizar. E o Bolsonaro falar, não vai ser o Tarcísio. Ele se ferrou. Já é um começo de se ferrar. Ele pode até tentar voltar a ser candidato em São Paulo, como fez o Eduardo Leite lá no Rio Grande do Sul. Exatamente. Mas já vai ter perdido tempo. Aí, beleza. Se ele for o candidato e ele perder, ele perdeu muita coisa também. É difícil ele continuar depois sendo o grande líder da direita. Enfim, queria que você falasse da figura Tarcísio nessa história toda. O Tarcísio, ele tentou, aproveitando que, nesse momento, nossa pauta única é anistia e Bolsonaro, ele tentou se colocar como a única opção viável da direita. Não só da extrema-direita, mas da direita. Então, com esse movimento dele, e certamente ele não fez esse movimento tirado da cabeça dele. Certamente deve ser de tracking, deve ser de pesquisa qualitativa. Deve ser. Ele deve ter informações. Desculpa, Kassab, né? Vamos entrevistar o Kassab, o oráculo. O oráculo, com certeza. Mas esses grandes líderes, eles não se movimentam dessa forma tirado da cartola, né? Tem um sentido. Então, com esse movimento, basicamente você tira da mesa Caiado, Ratinho Júnior e outros nomes de governadores que estavam aí no campo da direita, que subiram no palanque do Bolsonaro, né? Ele é o governador do principal estado do país. Então, só
por essa razão, foi ministro do Bolsonaro, então tem muitos vínculos. Mas quando ele se bolsonariza, ele consegue captar aqueles 25% a 30% do Bolsonaro, que basicamente já garante segundo turno, né? Então, aí o trabalho agora vai ser tentar, de alguma maneira, moderar e atrair o público moderado. Ele já tem a Faria Lima, né? Ele já tem o apoio do mercado financeiro. Foram forças políticas que lá em 2018 elegeram o Bolsonaro, né? A direita liberal, a direita conservadora, né? Junto com indecisos, insatisfeitos, e aí juntou e aí surgiu o Bolsonaro. Então, é um movimento arriscado porque ele, ao se bolsonarizar, a gente já tem as narrativas postas para a eleição do próximo ano. Eu acredito que isso se deve também a uma compreensão de que o governo Lula tem se recuperado, né? Mesmo com essa situação com o tarifaço do Trump, o governo tem saído bem, né? E os impactos econômicos, pelo menos no curto prazo, a gente não tem sentido, o brasileiro não tem sentido. Então, a alternativa vamos polarizar, a gente tira todas as opções de terceira via de cima da mesa, ou a direita bolsonarista se junta com o centrão e a gente vai para o pau, né? A gente vai ver o que acontece. Né? A hesitação do Tarcísio tá feia. Você vê ele perdido, você vê ele sem saber que discurso adotar, que postura adotar. Diz que vai para Brasília, aí desiste, não vai mais. Aí já marcou uma reunião para amanhã, hoje é segunda-feira, para amanhã, terça, com o Bolsonaro, provavelmente para dar satisfação e receber novas orientações. Você vê ali um fantoche de fato no Tarcísio. Você vê um fantoche, eu não consigo ver convicção. E imagino que quem é de direita também não consegue ver. Os moderados estão, pelo amor de Deus, macho, fica na tua. Enquanto os bolsonaristas pressionam para que ele defenda e abrace a pauta da anistia. Isso é péssimo, ele está nitidamente perdido. Porque tem isso, que a Ebre falou, tem uma parcela dos bolsonaristas que é tão radicalizada que já fala assim, sem Bolsonaro não vota. Já rejeita votar, inclusive, no Tarcísio. Isso existe. Talvez desse para virar. Acho que daqui para lá... Pode acontecer, como teve Massal, né? Exatamente. Candidato mais à direita. Isso. Eu acho que essa questão do Tarcísio, eu acho que ela traz uma coisa importante. A gente começou o programa falando da importância desse julgamento para a democracia brasileira. Eu acho que isso é indiscutível, né? A gente, pela primeira vez... a gente está se sentindo realmente numa democracia mais madura. Parece assim, a gente não é república de banana que vai qualquer um tentar dar golpe e vai se dar bem. Sem dúvida nenhuma, isso é importante. Mas, contudo, não obstante, eu acho que a situação não é um jogo ganho dessa maneira. Assim, eu acho que a gente precisa ver o tamanho... A Evelyn disse, ele foi... Né? Teve julgamento, não aconteceu nada. Ok, não aconteceu nada. Olha o tamanho das manifestações do 7 de setembro. Elas não foram irrelevantes, né? Não é irrelevante o fato de que o Tarcísio, que também poderia estar cômodo como moderado, precise radicalizar para pegar aqueles votos dos bolsonaristas para poder fechar uma conta majoritária e se eleger. Eu acho que a gente tem que ter um cuidado, a gente repercute muito uma fala de uma, sei lá, classe média ilustrada, né, que tende a enxergar de acordo com um diapasão, né, um ângulo específico de onde você se encontra na sociedade. Mas o Supremo não é tão bem visto assim pela população. A gente tem alguns índices agora de pesquisas sendo feitas sobre você aprova ou não a condenação do Bolsonaro. Se eu não me engano, o Datafolha fala de números, de fato, que a maioria, um pouco mais de 50% aprova. 54% são contra a anistia do Bolsonaro. Foi o último número que saiu. 54% é meio, né? Assim, 54, 43, tem uma galera que não sabe que é indiferente. Eu acho... Mas eu estou entendendo Mas o meu visão. ponto eu acho que foi significativo, é indiscutível isso, mas eu acho que a gente não está falando de uma situação onde 80% da população está dizendo... viramos uma... Não é isso. Então, assim, eu acho que a gente precisa pensar em duas coisas. A importância disso para entender que é um passo, mas não é um passo definitivo. O Congresso está se mobilizando para isso, para a anistia, para a PEC da blindagem, que eu acho até, talvez, se a gente for pensar no futuro, mais complicada do que a anistia, porque ela inviabiliza qualquer... A anistia, ela nos dá um problema para trás. A PEC da blindagem... torna praticamente impossível qualquer investigação em relação ao Congresso. Só para deixar claro para quem não está acompanhando, né, é uma proposta que
parlamentares só sejam investigados pela justiça se o plenário da casa permitir, não é isso, Grazi? Sim, e eu não estou falando de processo, eu estou falando de investigação. De investigação. Que é um elemento pré-processual. É anterior. Imagina isso. E eu acho que também tem uma coisa que a gente precisa olhar detalhe. Então, não acho que tenha jogo ganho. É preciso que a gente pare de uma sensação de meu Deus, que coisa incrível, que festa. Não acho que é por aí. Assim, eu queria enxergar dessa maneira, mas infelizmente não enxergo. E acrescento uma coisa, que a gente estava falando dos personagens do Supremo, mas assim, existe uma série de questionamentos sobre o sujeito que é vítima pode também ser o juiz? Para ser juiz? E essa agenda de um julgamento exposta dessa maneira faz com que muitas pessoas tem uma parte que diz, ok, é uma exceção, né, é um excesso, mas é um excesso em época de exceção, tudo bem. Outra parte começa a questionar a própria justiça. E isso eu acho que uma coisa que eu aprendi em pesquisa é que esses movimentos eles são incidentais, eles vão crescendo aos poucos, né? A gente tende a torná-los baratos, assim, isso não é nada, isso se agiganta com o tempo. O Brasil, acho que é o maior país do mundo com a quantidade de advogados, ou pelo menos bacharéis em direito. Existe uma discussão aí jurídica que vai tomando forma e que também a gente precisa colocar isso, assim. O Supremo muda muito de opinião, sempre. Mas aí, deixa eu já emendar essa pergunta. Só para finalizar, o que é que acontece diante disso? Você tem uma incerteza jurídica que eu acho que nesse caldo pode desaguar lá na frente. O que é que eu estou dizendo? Ótimo, a gente tem de se comemorar que um país julgue quem tenta fazer uma tentativa, né, quem tenta um golpe de Estado. E a gente pode discutir as minúcias disso, os recados e a questão processual, mas politicamente isso é um marco. Mas isso é um marco num país que eu acho até que como o Marcos Nobre diz, não é só polarizado, ele não discute, né, as duas partes que estão nos extremos não discutem. Isso a gente precisa ter na conta para uma eleição na sequência. E o que é pior, eu não estou falando de duas partes que não se encontram, quando isso é uma questão superficial. Eu acho que existe uma base social muito distinta, né, e que está aí, pelo menos, se a gente voltar às jornadas de junho como marco, a gente está falando de 12 anos, né, um processo que há 12 anos se arrasta. Grazi, objetivamente, assim, isso que você fala é muito legal, você bota o pé no freio, tipo assim, não tem muita coisa para comemorar. Tanto é que a gente está discutindo a anistia. Tem uma pauta na agenda fortíssima, que é a anistia. E que parou tudo. E que é uma pauta que fez tudo parar. Assim, o país está travado. O Congresso Nacional está travado. Eu faço Ninguém faz nada. Um exercício de otimismo que é raro em mim, porque eu vejo uma desmobilização e uma desorganização que não é típica da direita e da extrema-direita dessa vez. Eles estão perdidos com estratégias que se batem, que conflitam. Tem uns querendo sanções dos Estados Unidos, outros não querem. Uns querem anistia, outros não querem. Uns querem elegibilidade do Bolsonaro, outros não querem. Então, tá um furdunço aí que assim, a gente tem que botar como um sinal de certo enfraquecimento também dessa galera, que sempre teve muito mobilizada e organizada. Agora, eu queria te perguntar, objetivamente, assim, já que, de fato, a gente continua num terreno movediço e perigoso. Existem margem para reverter e para anular, de repente, esse julgamento lá na frente? Como e quando isso poderia acontecer? Já se tem clareza sobre isso? Olha, reverter eu acho complicado, mas eu acho que a gente viu, e é nesse ponto que eu falo da insegurança jurídica do país, né? A própria Lava Jato mostrou, você tem um entendimento supremo, por exemplo, em relação à prisão à segunda instância, que variou muito no tempo. A gente falou das incongruências do Fux, né, contra ele próprio, né, mas a gente tem muitas decisões incongruentes do Supremo e uma análise que eu acho muito acertada o Fux é voto vencido só ele, né, na turma. Mas a gente está falando de um cenário com o Supremo. Vamos botar nessa conta, André Mendonça e o Cássio Nunes Marques, você tem 3, digamos assim, alinhados à direita, extrema-direita, e você tem, nessa composição atual do Supremo. Os 3 irão sair necessariamente na próxima gestão, né, do presidente Lula, diga logo, do Lula. Do novo presidente da República, seja ele quem for. A jornalista pressionando, a jornalista cientista político. Inclusive o próprio Fux, é o primeiro que vai
beco. Pois é, provavelmente. então. Mas se não for do Lula, investe o cálculo. Ave Maria. Então, então, aí tá. a gente tem 3 mais 3, dá 6. É isso, vai sair Fux, vai sair Carmen Lúcia e vai sair o Gilmar. Então, assim... Não, 3 mais 2. Mas Não, gente. Porque o Fux é um dos que vão sair. Sim, mas a gente já... É. Aí, se a, fo- se, verdade. se, porque se a anula, direita... é. Tá, entrar, tá, tudo bem, É. tudo Fica bem. 6-5. É. Mas eu acho que a situação ainda assim fica Apertada. gente. apertada, entendeu? Eu acho, eu preciso que os juristas mais atentos me corrijam, mas eu acho que não cabe infringentes agora. Seria só Não, declaração. não, né? Teria que ter Agora 2, não. né? Só declaratórios. Não, é porque é um só, né? É só um. Mas Não, enfim. O fato é eu que digo eu assim, acho. se ficar nos 6-5 toda a vida, no vai futuro, ser haja. uma Aí você loucura. precisa Ave combinar com Maria. os russos, Vez- né, vez Ebele? ou Aí, outro- aí. Vez aí- ou outra alguém muda, né? De É. Aí posição. não dá. Ainda tem isso. essas Aí não dá, mudanças. aí não dá. É por isso, assim, eu acho que uma coisa importante para quem estuda judiciário no Brasil é olhar o modelo estratégico. A gente tem uma coisa de a conjuntura política ser mais importante do que as vinculações partidárias, digamos assim. Lembrando essa ironia maravilhosa, Fux nomeado por Dilma, indicado por Dilma, Alexandre de Moraes indicado por Temer. Queria só deixar essa ironia registrada aqui. Um registro também que o Total. podcast A Hora, da semana passada, que saiu na sexta-feira, ele rememora, já no final, como o Fux foi indicado. Tem toda uma trajetória do Fux. É muito interessante, vale a pena ouvir. Não vou falar, não. Depois, uma hora dessas, eu falo. Mas fica a dica. Vamos para o local agora, aqui para o Cearazinho, porque é impressionante como aqui o Ceará está no meio desse jogo com muita força. Ceará, Nordeste, mas assim... nesse final de semana, a gente teve a presença aqui do presidente do União Brasil, o Rueda, veio para Fortaleza e foi fotografado simplesmente com o Chagas Vieira, que é o Casa Civil, a figura, né, que é líder ali do governo Eumano de Freitas, e também estava junto o Moses Rodrigues, que é deputado federal, União Brasil, em tese oposição, but até a página 2, né? É centrão, Bem mas... sorridentezinho lá, com os cambitos de fora, ele, o Chagas Super. e o Rueda, né, conversando, e o Chagas é o besta, postulado. Porque, para quem acompanha o podcast, sabe, mas para quem não acompanha, o União Brasil e essa Federação União Progressista está cortejada, né, o UP, o Desunião Progressista, Exatamente, né, como a gente falou no Desunião último Progressista. episódio. Está cortejadíssimo por ambos os lados, né, pelo governismo e pela oposição. Aí o Chagas tacou a foto deles juntos, aí depois... Alguém vazou, né? Alguém é ele, né? Porque ele postou no próprio Instagram dele. Aí depois o pessoal da oposição, Capitão Wagner, postou uma foto com o Rueda também. Estamos aqui numa reunião, papapá. A reunião que a oposição postou foi na praça de alimentação do aeroporto. O negócio mulher. humilhante, né? Que diabo é isso? Pagar caro, comida ruim. Na ainda. praça de Mas eu alimentação. acho que O o homem que vale indo é embora. pagando Bora caro. se reunir aqui, pelo amor de Deus. Aí postaram essa foto. Mas continua, mulher. Não, é só... Aí, no meio disso tudo, a gente tem o Ciro Gomes também, que é uma figura que, ora, está sendo lançado aqui ao governo, né, como possível nome forte da oposição. Ora, Valdemar da Costa Neto também reclamou esses dias, numa entrevista que ele deu na CBN, que o Ciro não está sendo incluído nas pesquisas de intenção de voto à presidência e que, se fosse colocado, porque ele pode ser candidato à presidência, ele tira votos do Lula. Então... é um jogo muito forte, gente. Assim, o Cearazinho aqui no meio também nunca desaponta a gente. Aí, eu queria que você falasse um pouco dessa questão que é Ceará, mas é Nordeste, né? Porque, em tese, aqui estaria tudo ganho, é humano, Camilo, tudo dominado, né? Camilismo aqui muito forte. Só que não é bem assim, né? O voto não é necessariamente tão atrelado desse jeito, né? O caso do Ceará é muito intrigante, né? Porque o Ciro, né, mesmo com a derrota em Sobral, né, dos Ferreira Gomes, eles têm uma força política muito forte no Estado, né? Mesmo agora divididos, né? Mas eles têm uma projeção, né? E uma influência no cenário. Discordando um pouco do Valdemar, o Ciro, na verdade, quem tira o voto do Ciro é o Lula, não o contrário. Porque se a gente pegar o resultado das últimas eleições presidenciais, o Ciro teve menos votos que a Simone Tebet. É verdade. Então... Ele perdeu até em Sobral. Ele ficou muito chateado com isso. E agora, no Ceará, com o camilismo, com o PT, com o governo do Estado, o Ministério da Educação, a tendência é que ele
tenha menos força na eleição presidencial. Então é mais estratégico o Ciro caminhar por aqui mesmo, né? Numa eleição estadual. Agora, disputar contra o governador, né, o incumbent, né, ele está em mandato, com um atrelamento muito forte do voto entre o PT presidencial com o PT estadual, é um desafio tremendo, mesmo para o Ciro, né? E agora tendo tido, né, com a derrota em Sobral, com o rompimento com o irmão, com os irmãos. Então, assim, tem um desafio muito grande para o Ciro. O Ciro não é um político, por mais habilidoso que ele seja, ele não é um sujeito de partido, então ele tem a dificuldade de ter um partido com toda a estrutura, com toda a militância, estrutura de financiamento junto com ele. E o Centrão, né, pegar o caso do União Brasil, é isso. Aqui no Nordeste, o Centrão é estratégico. Ele pode ser super bolsonarista em outras regiões, Sul e Sudeste, e aqui ele pode fazer os dois jogos. Ele pode jogar com o PT, pode jogar com a ala mais conservadora, ou anti-PT, ou contra o PT naquela ocasião. Então, você vai confiar no Centrão para poder ter uma candidatura viável. E eu digo isso não somente para o caso do Ceará, pensando no Nordeste como um todo. Quando a gente olha o Nordeste como um todo, o Centrão, com algumas raras exceções, consegue lançar candidatura, mas tem muita dificuldade. É só a gente ver o caso do Piauí. Piauí, nós temos lá o Ciro Nogueira. Ciro Nogueira, presidente do PP. Está tendo muita dificuldade de ter uma candidatura de oposição ao Rafael Fonteles. Mesma coisa, é um candidato, governador do PT, que vai para a reeleição. Vai ter que lançar algum nome? Vai ter que lançar algum nome. Mas quem é que vai querer se queimar para perder uma eleição? Provavelmente no primeiro turno. Né? O próprio Ciro Nogueira, ele tem que ir para se candidatar ao Senado, que está acabando o mandato dele, e ele está aparecendo em terceiro nas pesquisas. Exatamente. Né? E ele está com um mandato ameaçado. Então, tem essa conversa de que ele pode ser candidato a deputado federal, né? Exatamente. Para não ficar sem mandato. Porque lá nós temos o Marcelo Castro, que é bem conhecido, do MDB, né? Provavelmente vai ser reeleito, né, ao Senado, e tem o Júlio César, que é deputado federal e é alinhado ao PT, então, que é do PSD. Então, provavelmente vai para o Senado, o filho, que é deputado estadual, deve ir para o deputado federal, né? Ter esse jogo que acontece em tudo que é lugar. E o Ciro tem uma dificuldade aí. Então, e aí tem o jogo lá, é impossível, né, o Centrão fazer esse movimento em direção ao PT, mas uma parte do Centrão, não o PP e nem a União Brasil, mas outros partidos do Centrão, como o próprio PSD, estão totalmente com o governo, né? Então, o Centrão tem essa flexibilidade de jogar um jogo diferente. E aqui no Nordeste, porque o Centrão ele não está pensando só no governo do Estado, ele está pensando não somente nas secretarias. É deputado federal, é a chapa de deputado estadual. Daqui a 3 anos nós temos eleição para prefeituras. Então, o jogo do Centrão é o jogo de ocupação de espaço. Eles não pensam somente no cargo majoritário. Quem pensa em cargo majoritário é sobretudo o PT e agora o PL, mais recentemente, né? Então, esses que estão ali olhando para esses cargos principais, e aqui no Nordeste é central para o PT. Então, é muito difícil o PT vacilar aqui no Ceará, né? Uma vez que conseguiu, né, que o cambilismo conseguiu conquistar o governo do Estado, né? Então, a ideia é continuar. E tem que lembrar, né, que esse fim de semana houve um apelo público, acho que chamou muita atenção a fala do Cid Gomes, né? O Cid só não fala com a gente se humilha, chama esse homem para tão doido que ele vem aqui no estúdio. Injustiça, ainda mais com você, Beli. Você já mandou o seu trabalho para ele. Ave Maria, pois é, Cid, tu sabia, mas que a minha dissertação foi sobre ti. E tu não vem prestigiar a gente. Eu acho muito. Eu fico muito revoltada com isso também. Porque a gente tratou bem, sempre trata bem. Mas enfim, ele tá aí botando a banca dele, mas deu uma entrevista, falou acho que com rádios, blogs, né? A gente vem em rede social, acaba perdendo quem foi, de fato, a fonte para quem ele falou. Mas ele disse que gostaria muito que o Ciro fosse de novo candidato a presidente, que ele abriu mão de coisas da vida pessoal, construiu a trajetória dele, toda dentro de uma política e de uma carreira para ser nacional, e que, Ave Maria, caso contrário, se ele for candidato aqui no Estado, ele torce muito, ele pede a Deus para que isso não aconteça, né? Para que o irmão fique de um lado e ele de um outro. E ele até fala assim, como é, Camila?
Um vai ser candidato, o outro vai ficar sem votar em ninguém. Não, ele soltou isso, que eu achei muito curioso, inclusive. Ele falou isso. Se o Ciro não for para nacional, ficar aqui no estado, for candidato ao governo, um vai ser candidato e o outro não vai votar em ninguém. Pois é. Então, porque é aquilo, Ele já deu constrangimento que ele não vai poder pedir voto para o Elmano, por exemplo. Ele já deu o recado. Mas aí o palanque, né? Aí ele vai ser candidato nacional, mas não vai ter palanque no seu próprio estado. Não, mas aí ele está falando de ser candidato ao governo do estado. Sim, mas o que o Vitor está falando é outra coisa. Porque se for candidato à presidência, qual seria o palanque estadual do Ciro? Em tese, aí poderia ser o Roberto Cláudio. Mas aí o Roberto Cláudio não teria que dar palanque para os bolsonaristas? Exatamente. Como é que ia ser? De novo, né? Sempre essa confusão do Ciro. Então o Ciro, ele sempre se ferra nessa coisa de ficar sem o palanque. E ele já está, né, escolado nisso aí, ele já sabe. Então, de fato, é bem complicado ir para o nacional. Não, aí não é possível. Aí a direita iria se dividir e até que se juntar num segundo turno para ver como é que ficaria. Porque o Roberto Cláudio não tem condição de não dar palanque para o Ciro numa situação dessa. Sim. Isso mexeria... Mas, e aí, a direita ia achar bonito? Ia não, aplaudir? ia não. Mas aí não. no segundo turno eles iam Gente, se sejamos honestos. Existe espaço para um terceiro candidato no cenário nacional? Não. Não existe. Concordamos que Resumindo, não, né? Concordamos que não. E não há um espaço para um terceiro candidato que não seja ou da esquerda ou da direita, principalmente da direita, porque se surgir um candidato de terceira via, vai ser no campo da direita. Vai ser um candidato mais à direita e outro menos à direita, mais na direita. Então, por exemplo, vamos pegar o caso de São Paulo. São Paulo, eleição municipal. Nós tivemos um candidato da direita moderada, né? Se a gente pode dizer, que é o atual prefeito, e um candidato da extrema-direita. E o candidato da esquerda, que era o Boulos. E era isso, o cenário foi esse. Todas as outras candidaturas minguaram. Isso. Né? Por isso que eu acho que é importante a gente pontuar. A gente está centrou aqui a nossa primeira fala na questão do julgamento, mas a Evelyn disse assim, acho a direita um pouco desorganizada. Eu vou recuperar as eleições municipais passadas, onde você teve, sim, uma preponderância da direita, embora não necessariamente bolsonarista, mas sim, esse resultado mostra isso. Você pode falar melhor do que eu. E uma questão que é, os candidatos que... A gente tem, assim, o campo da esquerda, o campo progressista, tem o Lula, né? E o outro campo tem outros candidatos. Eles podem até não ter os mesmos pesos e tal. Mas eu digo isso para mostrar que uma coisa é a rua e que, assim, eu acho que o impeachment nos mostrou que olhar para a rua é importante, coisa que a própria ciência política tinha meio que renegado a, sei lá, terceiro plano, estava fazendo conta, acho que a rua é importante, mas a rua é combinada com o esquema de pensar voto, pensar congresso, e eu acho que a direita mostra que ela está aí, direita / extrema-direita, articulada. O que eu acho que une, talvez, uma situação que nos... que mostra sei lá, um horizonte discursivo, é que as pautas hoje do campo progressista são pautas muito mais amplas e inclusivas e não de grupos e nichos, como a gente está falando de soberania, a gente está falando de democracia. Olha uma pauta bem ampla que a direita capturou a liberdade de expressão, né? E aí, assim, enquanto o campo progressista ficava dividido em 1000 nichos diferentes. Eu acho que essa é uma mudança significativa. A própria ideia de a liberdade em si, né? Exato. Aí você tem a questão da família. Enfim, são conceitos, né, que a direita pegou exato, mesmo, a extrema-direita, exato. e a esquerda fica meio assim... Ai, eu acho que agora há um movimento significativo para se discutir isso, se discutir justiça, liberdade, democracia, soberania. Eu acho que isso é uma questão importante. Você tem aí uma mudança um pouco de pauta e tal. Mas a grande questão é que a gente entendeu já que executivo, sem conseguir governar com esse Congresso, não dá, assim, é uma vitória de pirro, assim, você ganha, mas não ganha, e a importância, inclusive, do judiciário para uma pauta de governabilidade. Embora, eu também preciso dizer para vocês, que eu não sei se agora, mas eu acho que os ministros do Supremo têm sinalizado, os analistas têm sinalizado que daqui a pouco o Supremo vai voltar a recuar, porque a gente, na minha avaliação, teve uma disfunção de executivo e legislativo e uma crise, enfim, política, e aí o Supremo submergiu, né? Aliás, emergiu, mas daqui a pouco isso vai entrar, assim, acho que para a própria sobrevivência de um poder que a gente está falando de ministro como se fosse candidato, né? Inclusive considerando, fulano fez isso porque vai sair da justiça e será candidato. A gente fala isso do Fux, mas a gente fala isso do Dino também. Sim. Né? Então, assim, isso daqui a pouco, a gente teve uma conversa outro dia,
Não acho que seja uma realidade que possa bater a porta do Brasil amanhã, mas o México fez uma reforma do judiciário onde todos os juízes são eleitos, todos, do juiz. Falando então, isso assim, muito a gente precisa ter um pouco de cuidado nisso. Mas, dito isso, eu acho que existe um campo de direita, extrema-direita organizado, ele talvez ele não esteja na rua todo dia como ele já esteve, mas o 7 de setembro está aí. E, por outro lado, eu acho que a esquerda, o campo progressista, avançou em ampliar, né, as suas bandeiras e, de fato, a gente não sentiu os impactos que você bem colocou do Trump. Acho até que o Trump deu um presente para o Lula, inclusive. Isso é uma avaliação bem que está se repetindo, né? Só mencionar, viu, Grazi, essa tua fala sobre como que o Supremo, enfim, a Judiciária vai ter que recuar um pouquinho, porque avançou. É até uma fala que está sendo dita pelo Steven Levitsky, né, que tem o livro Como as Democracias Morrem, e ele tem falado isso, mas que não tinha outra forma, né? Para proteger a democracia tinha que ter acontecido, e agora vai ter que ter esse refluxo, que ele acha assim, vamos ver se vai acontecer, a gente espera que sim, eu acho que vai acontecer, né? A gente tem que acreditar, mas, e, acima de tudo, aproveitar um bom momento, que se tudo der certo, por exemplo, Lula se reelege, a gente consegue um Congresso um pouquinho melhor, aí a gente consegue fazer uma reforma do Judiciário que tenha, assim, que seja adequada à democracia. Eu estou sendo muito otimista. O que eu acho eu acho que aí vale... O Congresso é difícil, esse Congresso aí... Eu acho que vale só pontuar duas coisas. Primeiro, curiosamente, o sistema de justiça do Brasil, que antes nem tinha esse nome, né? O Ministério Público como modelo que a gente tem hoje, que é custos legis, criação da Defensoria, o próprio Supremo, né, que assim, tem muito poder, hoje a Corte Constitucional, é também Corte Originária, enfim, o Tribunal Originário, é um arcabouço de 88 para se antepor ao regime autoritário. Isso aconteceu no Brasil e em alguns modelos diferentes da América Latina. Então, funcionou de um jeito, talvez, muito atípico, mas funcionou. E dizer que justamente isso é a função do judiciário, é ser esse disjuntor em situações extremas, por isso ele deve ser contramajoritário e não representativo nos modelos que a gente tem do executivo e legislativo. Isso aconteceu ali com o Boris Johnson na Inglaterra, teve um momento que ele quis dissolver o parlamento, enfim, de uma maneira completamente esdrúxula, e a Suprema Corte britânica, não. Agora, ela se pronuncia muito pouco, é um modelo muito diferente do nosso, mas eu acho que é um grande aprendizado institucional para o Supremo. Uma coisa que o Supremo, eu acho que também está aprendendo, é que essa maneira antes de se comunicar, que só quem via eles era quem cobria, né, mudou totalmente. Eu acho que eles aprenderam muito, os votos mostram isso, né? Não tinha nenhum inocente ali, eles eram todos muito bem treinados. Posso recuperar aqui rapidamente um momento onde acho que foi... Não era nem... Era a denúncia do Mensalão, que estava Carmen Lúcia conversando com Lewandowski, e conversando no Messenger, e aí o fotógrafo do Globo, eu acho que era o Stuckel, tirou as fotos e montou a conversa toda, foi capa do Globo, deu o prêmio ESSO. Ali eles não entendiam, né? Eles estavam destreinados. Agora, todos dominam isso. Mas eles também... Uma coisa que a gente precisa saber é que rede social, isso é um rastilho de pólvora e se eu acho de um jeito, a outra pessoa fez um corte e acha de outro, então também a coisa tomou uma proporção diferente. Faca de dois gumes, né? Porque o excesso de transparência, que é bom para a democracia, ela, por outro lado, coloca um poder que é contra-majoritário, que é o Supremo, né? Numa situação de ter que responder à vontade popular. Tem até uma frase do Barroso, no tempo do Mensalão, que o Supremo tinha que ouvir as vozes das ruas. Isso foi bem polêmico, né? Porque o Supremo ele não tem que necessariamente ouvir, ele tem que ouvir a Constituição. Né? Mas, enfim... Só o meu único comentário que nem sempre é transparência, às vezes é representatividade. Claro. Um teatro, você está falando para todo mundo está ali vendo. Isso não necessariamente é transparente, né? Tem aí uma... É que dá a impressão de transparência, né? Mas que é usada nesse sentido, né? Eu acho que é muito da TV da Justiça, né? Mas é interessante isso. Gente, é só para não virar também a Bíblia Sagrada. Estouramos o tempo. Estouramos o tempo. Cid, agora vamos a gente vai fazer só um descunhar rapidinho, né, Rebouças? E depois vai para os cheiros. Anotem os cheiros de vocês, hein? Que tem um momento cheiros. Já me pediram. Pronto, isso é bom. Isso é bom. Ele veio brifado, viu? Muito bem, muito bem. Vamos lá, descunhã. Ebele Rebouças, mande.
Olha, eu primeiro queria dizer que a gente recebeu muito pedido de terceirização do Discunhã pelas redes sociais. Eu estava deslogado do nosso Instagram, voltei agora. E a nossa gestora de mídias sociais, né, que a gente não demitiu, que a gente não demitiu, é a Inês. E Inês, como eu já falei, está saltitante em Portugal. Então tem muita mensagem que eu só vi vindo para cá e eu não vou conseguir reproduzir todos, mas eu me comprometo a no próximo episódio dar uma depurada e trazer. Mas o que é que eu acho que dá para a gente falar? Crescem as reclamações com a barulheira em algumas ruas do Benfica por conta dos bares, das restaurantes. Isso está virando um inferno que vão lá na até região. tarde com música e locais assim que não têm isolamento acústico adequado e acabam, segundo os moradores, né, que enviam mensagem para a gente, extrapolando muito o permitido, que é de 70 decibéis das 6 da manhã às 22 horas e de 60 decibéis das 22 às 6 horas. E a reclamação das pessoas que nos procuraram é principalmente em relação à ineficiência e à falta de apoio da AGFIS, da fiscalização mesmo. Diz que quando vão nos horários que não está tendo, que o bar não está nem funcionando. E aí a reclamação agora é principalmente na Paulino Nogueira, né, que chegou para a gente, as pessoas pediram para não serem identificadas, mas fica aí o desabafo da galera e um pedido de atenção para a prefeitura que organize ali o entorno. Uma das pessoas falou, a gente não tem nada, absolutamente nada contra os bares funcionarem. E não é para ter mesmo, porque o Benfica é historicamente um bairro boêmio, de bar, de restaurante e tudo, né? Mas também tem muito idoso, também tem criança morando ali, uma galera que mora ali há muito tempo, então é preciso ter um cuidado mesmo para o negócio não sair do controle. Então esse é um dos Discunhãs. E para terminar, saiu uma notícia recente de que a SEMASSE vai criar uma nova secretaria, uma nova pasta interna lá para cuidar de pós-licenciamento. E aí, o pessoal que foi aprovado em concurso de 2023 e que não foi chamado ainda, eles estão mobilizados, tem um perfil no Instagram chamado aprovados.semasse 2023, vai ter um departamento pós-licenciamento ambiental, é isso mesmo. Dizendo, cara, tá, beleza, massa criar um departamento interno para pós-licenciamento. Mas vai ter gente concursada para cuidar disso, porque a informação que eles fazem circular é de que é precário assim, o corpo de concursados da SEMASSE. Tem gente concursada, tem gente para ser chamada e não é chamada. E a gente tem visto isso em várias pastas, né? Teve da CEPLAG, teve muita gente chamada. Então, assim, vou reforçar o apelo dos meninos da SEMASSE, que foram aprovados no último concurso de 2023 e que estão esperando até agora essa convocação por parte do Estado. Muito bem. Eu tenho 3 recados. Vamos fazer bem rapidinho. Seja breve. O primeiro é da Defensoria Pública do Estado do Ceará, que começou com a 3ª edição do Mutirão Abraçar, que é uma iniciativa linda, gente. É basicamente dar o apoio para regularizar situações de crianças e adolescentes que têm, assim, elas estão órfãs, ou perderam pai ou mãe, né, ou os dois para violência urbana, ou para doença grave, foram informalmente adotados por famílias e nunca regularizaram a situação, foram criados por parentes e os parentes adorariam, né, precisam, inclusive, regularizar, porque faz falta, precisa para um bocado de coisa você ter a guarda oficial. Pois bem, esse mutirão é para isso, para regularizar a situação dessas crianças e adolescentes. A inscrição para participar é só pela internet, já começou, já está aberta. E vocês podem saber mais pelo site, a gente vai deixar na descrição do episódio, mas está aqui também na tela, campanha.defensoria.ce.def, né, que é def.br/abracar, né, que seria abraçar sem o cedilha, tracinho 2025. Vou deixar bem direitinho na descrição do episódio, tá bom? Então, linda essa campanha, é muito importante. O outro recado é do escritor Lira Neto, nosso companheiro aqui, já veio aqui fez um episódio que é um dos mais vistos, o pessoal ama esse episódio. E ele está abrindo uma turma presencial do curso Arte da Biografia, como escrever histórias de vida, em Fortaleza. Então, para quem gosta de escrever, quem quer se tornar um escritor, enfim, quer conhecer melhor essa técnica, né, como é que faz, tem esse curso do Lira Neto, imagina, né, que luxo. As inscrições estão abertas, então, quer saber mais, vai lá no perfil do Lira Neto no Instagram, que tem o local direitinho, vai ser aulas às segundas e quartas no Armazém da Cultura, é à noite. O Armazém da Cultura fica na Aldeota. Então, vai se informar, que eu acho que vale a pena, viu, gente? É um negócio assim, para quem gosta, é um negócio fantástico. Eu queria ter tempo para isso. Aí, o terceiro recado é só uma atenção para curumins e cunhazetes,
Eu acho que nossos ouvintes são pessoas muito especiais e muito queridas e dificilmente se deixam levar por casos de ódio, mas há situações que têm pegado, inclusive, pessoas da esquerda disseminando ódio em rede social. Eu, cada vez mais, tenho ficado muito, assim, fora, low profile mesmo, aquela coisa de publicar pouco, porque é muito ódio. É muito ódio. Você fala, gosto de café. Pronto, já vem 50 falando mal e querendo te matar porque você gosta de café. Então, assim, você não pode falar nada. É muito chato. Então, eu acho que, acima de tudo, vamos espalhar o bem, vamos espalhar coisa boa, vamos tentar espalhar boas energias, porque pense numa situação tóxica que estão essas redes sociais, como um todo, independentemente da ideologia. Claro que, pelo lado da extrema-direita, parece ser mais comum ter ações e discursos mais odientos, mas não é exclusividade. Porque é isso, é a lógica das redes. As redes levam as pessoas a agirem desse jeito. Excelência, mas você me concede uma parte do seu descunhão? Por favor. Eu não sei se você está fazendo esse descunhão por conta disso, mas o que a gente tem visto é um movimento da extrema-direita, internacional, mundial, sim, orquestrado, também, que está acontecendo no Brasil, que está acontecendo em Fortaleza, no Ceará, que é pegar falas descontextualizadas de também pessoas de esquerda, falas passadas, assim, e estão trazendo à tona para acusar as pessoas de estarem comemorando também e celebrando a morte daquele youtuber, influenciador de extrema-direita lá nos Estados Unidos, o Charles Kirk. Isso eu vi já tem uma médica, não vou citar nome, uma médica aqui em Fortaleza que foi vítima disso. Isso. Tem uma outra pessoa, tem um menino, o Antônio Tabet, sim, publicou agora, esses dias nas redes sociais, que aconteceu mesmo com ele. Então, tem esse movimento orquestrado aí, e é isso, assim, acho que o seu alerta é muito pertinente, tipo assim, cuidado, isso, não dê margem, porque o problema é que isso cansa, abala a nossa saúde mental, né? Vira ali um problema, você vai ter que trancar seu perfil, acionar advogado. Então, tá rolando essa porcaria aí. E é isso, gente. Se você quer continuar publicando em redes, assim, tenha consciência disso. Você pode ser a próxima vítima dessa situação, de ser também cancelado e, ao mesmo tempo, e justamente por isso, como se você estivesse incitando ódio e, ao mesmo tempo, um pouco incitar ódio. Enfim, gente, então vamos tomar cuidado, se cuidar, tá certo? Porque o ambiente tóxico tá demais, Ave Maria. Agora vamos mandar cheiro, que é melhor. Ai, bora. Rebouças. Manda cheiro, começa por ti, depois eu passo aqui. Tá Grazi, bom, faz aqui no Vitor, sentido anti-horário, né? Anti-horário? Cruzando. Vamos lá, meu povo. Eu tenho um monte de cheiro hoje, porque, como eu disse, eu comemorei bastante. Fui às ruas desde quinta-feira, encontrei muita gente querida. Vou começar pelo pessoal do fim de semana, que eu encontrei no UFC de Portas Abertas. A Nayane. O Marcos Almeida, que é coordenador técnico da Rádio Universitária, pediu, o Iner não está aqui, eu te mando, viu, Marcos? Pode aguardar aí, que virtualmente chegará na sua casa uma garrafa de cachaça germana bem gostosa, fresquinha para você tomar. Mandar um cheiro também para o professor Júlio César Bastoni, que é do PPG em Letras da UFC. Um monte de gente da UFC que escuta nós. Um monte. Vou mandar um cheiro também para a Pamela, que eu encontrei na FENACE, né, a feira de artesanato, bem legal, que teve aqui esses dias em Fortaleza. Pamela me deu uns carão porque eu não aceitei ela no Instagram, mas porque, mulher, o meu Instagram é tão pessoal, é tanta besteira. Às vezes eu... É isso, tem um povo que eu não conheço, eu sei lá se a pessoa gosta de mim ou não gosta, eu vou aceitar. Eu não aceito todo mundo, não. Gente, não é nada pessoal, é medo mesmo. Então, um beijo para a Pamela. E para os outros curumins e cunhazetes. Tem um aqui, só para terminar. Ana Rita mandou um recado aqui das perigosas do curso de História da UFC. A Ingrid, a Carissa e a Marjorie. Exigindo, mulher, pede para a Evelyn mandar um cheiro para a gente. Está aqui, meu povo, um cheiro para vocês. Quero conhecer pessoalmente. Mande a Ana Rita aí fazer uma mediação aí desse encontro, que nós estamos tudo pertinho, né? Tudo perto. Viu? Pois está dado o recado, deu tempo, e esses são os meus cheiros. E para o Marcos Paulo, menino, companheiro Marcos Paulo, que fazia era tempo. Que ajudou a articular essa vinda do Vitor para cá. Pois, deve ser um dos teus cheiros, mas eu já roubei aqui. Vai, cuida. Vai, Grazi. Eu vou roubar esse cheiro pro Marcos Paulo e pro pessoal do Le Pen, Mona Lisa, Gabriela. Vai ser cheirado hoje? Merece um Garbo e Donaire. Por que tu não dá uma garrafa de Xandão pra ele? Que o povo tá fazendo. Aí a gente vai tomar junto a garrafa. MP, vamos organizar isso aí, por favor. Nos aguarde. E você falou da Defensoria, eu conheço o Projeto Abraçar, já fiz pesquisa, né, sobre esse e outros projetos da Defensoria lá no Núcleo de Pesquisa, e é muito bonito mesmo. Queria reforçar
a importância dessa questão da regularização. A gente fala muito da justiça e da política, mas assim, a justiça tem um papel muito grande de regularização da vida civil das pessoas, né? Para que as pessoas, de fato, consigam colocar a sua vida dentro de algo, tenham um registro de nascimento, tenham o nome do pai, né? Tenham o nome que desejam, regularizem a sua questão em relação ao seu núcleo familiar. Isso é de uma importância cotidiana, né? Que a gente, às vezes, não está no Jornal Nacional, não está num podcast, mas tem uma importância imensa. E vou finalizar falando do lançamento de um livro chamado Conceito de Federalismo pelo Supremo Tribunal Federal em Período de Crise, da professora Isabelle Cisne, que trabalhou comigo, uma amiga querida. Vai ser no Sabores Orgânicos, às 17 horas do dia 11 de outubro. Olha então, aí, se você agenda. se interessa pelo Supremo Tribunal Federal, estou aqui sendo porta-voz desse convite, estarei lá no lançamento. Faz também a publi do seu livro, onde é que as pessoas encontram. E para quem se reforça aí. interessa pelo tema do Supremo Tribunal Federal em relação à comunicação, enfim, quer acompanhar o início do Supremo Pop, o livro chama Da Lei aos Desejos, o agendamento estratégico do Supremo Tribunal Federal, tem na Amazon, tem no site da editora, que é a Manauense. É só dar um Google que você acha com tranquilidade. Boa. Vitor, mande seus cheiros. Primeiro, eu vou mandar um cheiro para minha prima, que pediu, porque quando eu fui convidado por vocês, eu estava na casa dela, aqui em Fortaleza, né? Tem uma família aqui em Fortaleza. Eu falei, eu vou participar das cunhãs. Ela, pois você vai me mandar um cheiro. Já veio brifado. Então, o nome dela é Melissa Sandes. Inclusive, já acompanho vocês há bastante tempo, mas eu conheci pela Melissa. Olha aí. Pois um cheiro, Melissa. A gente manda Cheiro também. nosso também. Ela adora o podcast que vocês pediu. Olha, você vai lá, pois tem que mandar o cheiro. Pois, Melissa, tá aqui o cheiro dado, viu? E também, assim, né, novamente fazendo merchan do livro, Isso, né? Então, o cheiro vai para o Marcos, né, meu amigo, também Marcos Paulo, que é também organizador do livro, junto comigo, com o Cláudio André, professor aqui no Ceará, meu amigo, grande amigo, e que topou essa empreitada, né, com o apoio também da Manuel, né, que é professor também, vocês conhecem. O Manuel Freitas. O Manuel Freitas. Espetacular, né, que é sempre. coordenador do OPN, que é o Observatório de Política do Nordeste. E a gente, naquele seminário que a gente participou, há uns 2 anos atrás, a gente pensou, vamos tocar, primeiro, né, reunir os pesquisadores do Nordeste que estudam política no Nordeste, porque todo mundo tem suas redes com outros países até, mas no Nordeste a gente não tinha. A gente começou a articular por meio do observatório, e aí um dos primeiros produtos é o livro, né, que é o Voto e Política no Nordeste, onde a gente analisa essas últimas 2, 3 décadas de transformações na região. E baixa gratuitamente, né? Gratuitamente, é um e-book gratuito. Você pode encontrar, colocando no Google, mas no site da Universidade Estadual da Paraíba. Vocês encontram lá, então. Olha aí. Eu também gostaria de agradecer também a oportunidade. Nós aqui agradecemos. E aí já fica a dica, né? Pessoal que tem Kindle, é ótimo. Você baixa e lê no Kindle, é top. Vou deixar aqui meus cheiros. Vou deixar o cheiro pro Marcos Paulo também. Eu estudei com ele no mestrado. Tá bem cheirado, tá né? bem cheiradinho, tá bem cheiradinho. Cheiroso. Né? É o jeito. Unanimidade. Sem voto. E para Bianca Philipsen, da Defensoria. Sim, também, que foi que passou a pauta. Biancão. Do Mutirão Abraçar. Aí vou mandar pro Iago Félix, do jornal O Estado, nosso curumim querido. Cheiro, Iago. E lá também a Gabriela de Palhano, que é a diretora do Jornal Agora, uma jornalista muito, né, renomada, foi da Globo, enfim, está por aqui de volta. Cheiro, viu, Gabriela? Pro Caio e o Lucas, que eu e a Evelyn encontramos agora recentemente também ali no TJA. Não, no TJA não, no Cine Teatro São Luís. E um beijo mais do que especial pro Joseph Pablo, que simplesmente... É impressionante o Joseph. Ele encontra a gente e dá um vinho. Mulher, assim, eu queria encontrar toda semana, porque é um vinho gostoso, mulher. Ele trabalha com isso, né? Trabalha com isso, ele é maravilhoso, muito carinhoso com a gente. E é uma figura massa, esse é muito cheiroso, muito querido, muito fofinho. Ai, beijo, Camila, viu? a gente tá falando aqui de vinho, de Chandon. Eu tô me lembrando que tenho uma dívida de um café com a Bianca, que eu tô quase me escondendo aqui debaixo da mesa. Pronto, aí, dívida de café e ainda tô falando publicamente, não podia ter ficado calado, agora já tá, pronto. É público. Agora é público, já era.
Pois é isso, né, gente? Chegamos ao final de mais um episódio. Agradecemos demais a sua companhia com a gente até aqui, gente. Obrigada mesmo. Bom demais, né? Ô, episódio gostoso. Rendia mais muito tempo ainda, né? Mas tem esses pobres dessas meninas que tem menino, tem filho, tem mulher pra Um cuidar. episódio só com memes. Exatamente. Mulher é meu sonho. Não, o episódio... Assim, tem tanta coisa. A gente não falou de Roberto Cláudio, a gente não falou de nada. Ah, Maria. Não, mas tem tá nada bom. não. Tem nada não, tá bom. Semana que vem tamo aí. Semana que vem... Inês Aparecida de volta. A bichinha não foi demitida, não, gente. Ela só deu uma voltinha ali e já volta. Obrigada demais. Então, vamos demarcar aqui. Quer apoiar as Cunhãs? Apoia as Cunhãs. Tem aquele jeitinho pelo site apoia.se/ascunhaspodcast. Pode ser também pelo Pix para a chave ascunhaspodcast@gmail.com ou então pelo Orelo, tá bom? É isso. Na produção do episódio estivemos eu, Camila Fernandes e Ebele Rebouças. A Inês Aparecida dando uns pitacos por fora. O apoio nas redes sociais é feito pela empresa .ind. Gravação e edição da Pro Produções. Aqui, a trilha sonora é Barroada Gagá da Banda Breculé. E é isso. Obrigadíssima, gente. Até a próxima semana. Tchau.